A direita em todas as direções tem a alegria de receber para o seu 4º episódio a deputada distrital Paula Belmonte, minha companheira de plenário, que senta à minha direita no plenário e hoje está aqui no gabinete. Seja bem-vinda, Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que o vídeo fica aí para que as pessoas registrem e conheçam cada vez mais. Eu quero dizer a minha honra de estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite, porque tem todo um significado, não só pelo seu pensamento muito parecido com o meu, mas também por você ser deputado distrital. Eu acho que isso mostra a grandeza do ser humano, quando a gente começa a unir pessoas que têm o mesmo objetivo, mas também que estão com a mesma função, que não se olhem como competição, não se olhem com concorrência, porque quanto mais pessoas nós tivermos no parlamento representando a sociedade e unidos para fazer essa mudança, todos nós vamos ganhar. Então, muito feliz por estar aqui. Concordo contigo, a alegria é toda minha. A gente está recebendo aqui neste mês de março as mulheres mais importantes do Distrito Federal e, quem sabe, do Brasil. Eu estou feliz demais de te receber aqui, Paula. Quero começar falando um pouco de vida pessoal e de vida profissional. Você é casada, é mãe de 6 filhos. 6 filhos? 6 filhos. 6 filhos. Uma menina e tive 5 meninos. É deputada distrital, tem um monte de função. Como é que é conciliar isso tudo? Conciliar a família, conciliar os afazeres aqui da Câmara, o trabalho? Olha, ontem eu saí de uma audiência pública numa cidade aqui, 26 de setembro, e a audiência acabou exatamente 00:02, que nós até registramos na ata, 00:02. Dali aí você conversa mais um pouco e no caminho ainda eu falei, vou passar no supermercado porque meu filho tinha pedido um negócio e eu tinha que dar essa alimentação para ele no café da manhã. Eu até fiz essa brincadeira lá no meu Instagram. Eu falei assim, olha, é a função da mulher, né? Nós temos função dupla, tripla jornada, mas eu gosto muito, sabia? É sobrecarregado. Às vezes a gente não consegue atender tudo, mas eu vejo que essa função da mulher, do cuidar, é algo que me traz, assim, uma honra. Mas não é fácil, mas tem outras pessoas, outras mulheres, minha mãe, pessoas que trabalham comigo que me auxiliam lá. Tem auxílio, então? Com certeza tem, porque criar menino... Porque a minha maior missão, deputado, não é ser deputada. Deputada é uma das, mas a minha maior missão é ser mãe. Essa é a minha maior missão. Essa é a missão que dói assim no meu coração e que me traz uma responsabilidade muito grande. Então, se eu não tivesse essas pessoas que estão me amparando, com certeza essa missão ficaria distante e essa eu não quero largar de jeito nenhum. Essa eu tenho que cumprir, que foi essa que eu procurei ser, né? Eu fui mãe, eu que escolhi ser mãe e Deus me deu essa honra de ser. Paulo, você acredita que você é a primeira pessoa que vem aqui e me chama de deputado? Você está proibida de me chamar de deputado, você vai me chamar de Thiago. Deputado você me chama depois, quando a gente estiver no plenário, estiver em outro lugar. Aqui eu sou só o Thiago entrevistando a deputada Paula Belmonte. Mas eu acho legal você falar isso, mas eu também acho legal a gente reforçar isso para as pessoas. Porque o deputado é uma autoridade, né? E não uma autoridade no sentido de soberba, mas uma autoridade de transformação. Então eu acho que a gente tem que reforçar que tem pessoas que estão nesse caminho e que são pessoas do bem, que as pessoas podem confiar, que as pessoas podem saber que tá ali para lutar por uma sociedade melhor. Então assim, Thiago, o deputado Thiago me representa também. Então eu fico muito feliz de chamá-lo de deputado também. Deputada, então Sim, fica à vontade, me chame como você achar melhor. Você falou dos filhos, da sua missão maior de vida, que é ser mãe. Como é que é o relacionamento deles com essa atividade política? Eles levam numa boa, reclamam muito da falta de tempo, da sua ausência? Bom, eu tenho filha, né, de 26 anos a 5 anos de idade. E aí eu vou aproveitar e explicar um pouquinho por que eu entrei na política, né? Porque eu acho que porque essa era uma das perguntas. Porque tem tudo a ver para eu falar, assim, eu tenho levas de filho, né, assim, vamos dizer. Tem os meus mais velhos, né? Nós tivemos a oportunidade de morar fora do país. Nós moramos 9 anos fora do país. Eu morei de 2009 a 2018. E eu tinha 3 filhos quando eu fui. Morou aonde? Eu morei na Inglaterra. Morei em Ascot, Windsor, em Londres mesmo. Legal. E tive 3 filhos lá. E eu nunca imaginei
vir para a política? Eu acho que a política é tão interessante que nós aqui de Brasília temos a política, assim, eu pelo menos, até 2018, uma coisa muito distante. Não sei se é porque toda vez que a gente vai na nossa cidade ou um parente liga pra gente, aí que é os políticos corruptos, né? Então a gente fica assim, em sociedade normal, a gente fica um pouco distante da situação e me arrependo dessa distância, mas é a minha realidade. Eu não tinha contato com a política. E nós tivemos lá, e lá eu fui simplesmente dona de casa, foi muito bom essa oportunidade. Foram 9 anos como dona de casa. Foi 9 anos, assim, eu tenho empresa aqui, então eu sempre trabalhei com empreendimento, mas geria ali através da internet, mas eu era dona de casa mesmo, levar, buscar, fazer almoço, jantar, limpar banheiro, arrumar cama, fui uma dona de casa feliz, quero dizer isso. Fui uma dona de casa feliz e acho que a mulher que tem oportunidade pela escolha, e se ela quer ser, seja, e se ela estiver podendo ser, seja, porque eu fiquei muito honrada, acho que foi o momento mais feliz, assim, da minha vida. E lá eu tive 3 filhos. E eu realmente nunca pensei em entrar na política, mas aí começou, e que eu também quero agradecer, e eu acho que a gratidão não tem prazo de validade, e eu sou muito grata ao juiz Sérgio Moro, que hoje é um senador. Porque ele despertou na Lava Jato, em todos nós brasileiros, que era possível mudar. Né? Infelizmente acabaram com a Lava Jato. Hoje, você me desculpa com toda a sinceridade, nós temos um ex-presidiário como presidente. Estamos torcendo aí que ele consiga fazer o bem, porque a gente torce para o bem do Brasil. Mas é um ex-presidiário e eu tive participação lá na CPI. O maior corrupto da história do Brasil. O maior corrupto. É tão interessante que você colocar no Google o maior ladrão do Brasil, sai o nome dele. Mas bem, e ali, naquele momento da Lava Jato, eu acredito que ele mexeu com o brio de todos os brasileiros, né? Aquele patriotismo, e eu morando lá, e a gente acompanhava as coisas que estavam acontecendo aqui, parecia uma novela, né? Saía uma gravação do Messias, né? Aí daqui a pouco bloqueava outra coisa, então aquilo era uma coisa assim que a gente torcia muito. Posso contar um episódio engraçado? Você parou nesse ponto aí e eu te interrompi. Então você parou na gravação, Sérgio Moro, etc. Aqui nesta sala estão pessoas aqui nos bastidores que iam comigo para as ruas na época da Lava Jato. E eu não sei se você vai lembrar disso, cara. A gente, nesse dia do Messias, foi uma gravação, né? Foi. Uma interceptação telefônica, um grampo, que foi colocada nos autos do processo lá da ação penal. Mesmo. E aí as pessoas tiveram acesso àquilo. E uma multidão foi para frente do Palácio do Planalto aqui em Brasília, espontaneamente. Não foi uma manifestação combinada, não foi nada disso. As pessoas viram aquilo, não aguentavam mais o estado em que o Brasil se encontrava e foram para frente do Palácio do Planalto. E a gente via as pessoas olhando pelas cortinas do palácio, e o pessoal que estava aqui na manifestação gritava assim: o Moro vai te pegar. Olha só, isso aí que a gente tem que resgatar no Brasil. Porque, assim, eu não tive a oportunidade de vir para cá, eu estava lá, mas eu tive a oportunidade de nascer dentro de mim, eu fico até emocionada. Nascer dentro de mim como mulher, como cidadã, como o Brasil é abençoado. Eu morava num país, né, extremamente desenvolvido, com pessoas ali, tudo dando certo, mas o Brasil tem um quê diferente. Eu sinto isso no meu coração, não sei se é porque eu sou brasileira, mas eu sinto no meu coração que o Brasil tem um quê diferente. E aquilo começou a despertar em mim e em meu marido. Mas, em 2014... Isso até aconteceu em 2015, né? Mas eu tô voltando um pouquinho. Eu passei por uma situação que eu não desejo para ninguém na vida. Que, infelizmente, eu perdi um filho. Num acidente dentro da minha casa. E ele tinha 2 anos. E isso aí é algo que, apesar da dor que a gente sente, eu tenho muita gratidão a Deus. Porque ele, assim, me trouxe um clique, assim, cara, você não tá aqui nessa terra só pra cuidar de filho também, não. Você tem, assim, uma responsabilidade aí com o que tá pra vir, né? E Deus foi tão bom que me deu mais 2 filhos. E quando a gente chega no 6º filho, com toda essa situação, apesar de a gente sempre vir aqui pro Brasil e tudo, tanto eu quanto meu marido, a gente falou assim, não, estamos precisando de colo de mãe, de pai, colo de Brasil mesmo. E aí nós viemos, todos nós,
dia 26 de janeiro de 2018, a nossa família mudou para cá de novo. A gente mantinha a nossa casa, mantinha as pessoas e tudo, chegamos aqui. E chegamos aqui assim, ó, de gaiato no navio. O navio estava passando, porque tinha um monte de ativista, um monte de gente que já estava lá nas passeatas em 2018, mas eu não imaginava em entrar na política, não. Ainda estava muito distante. Na realidade, nem existia essa possibilidade. E meus filhos mais velhos, eles foram alfabetizados em inglês, eles falam português, sempre falaram, eu sempre falei, nem eu falo muito bem inglês, apesar de ter morado esses tantos anos lá, mas eu fui mãe, acabou que a gente não desenvolveu tanto. E aí eu fiquei meio preocupada com essa situação de adaptação de menino na escola, aquela coisa toda. Eu com um bebê de 2 meses de idade, amamentando, dia 26 de janeiro, e aí a gente começou a montar. E com essa situação que aconteceu do nosso filho, eu falei, olha, eu vou voltar para o Brasil, eu quero montar um instituto em nome dele, porque a nossa responsabilidade agora é que se a gente não conseguiu salvar nosso filho, que a gente salve o filho dos outros, porque vai ser meu filho sendo salvo. E aí a gente começou, né, pensar nisso. E o Felipe começou a mexer com esporte. Meu marido chama Felipe e ele começou a mexer com esporte. E nisso a gente conheceu, à época era uma secretária, a secretária de esporte, que é a senadora Leila hoje, né? Foi a primeira política que eu conheci assim dentro da minha casa. Aí o Felipe chamou ela para tomar um café. E aí ela falou assim, ô Paula, por que a gente está aqui começando uma campanha eleitoral, por que você não vem deputada? Eu olhei aquilo e falei assim, eu vim deputada, eu não sei nem se eu tenho capacidade, porque eu estava ali como dona de casa, nunca tinha pensado nisso, eu não sabia nem o significado das nomenclaturas, eu sabia o que são os meus princípios. O que você acredita. Agora, não sabia nem me denominar se eu era de direita, se eu era conservadora, absolutamente nada. Eu sabia o que eu acreditava, o que eu aprendi em casa, o que eu tinha, né? E aí eu fiquei pensando nisso, ela foi para um café da manhã lá em casa, tipo 8h30, saiu de lá meio-dia. Quando chegou 12h30, eu falei, não, Felipe, será que você acha que eu devo fazer? E meu marido é uma pessoa assim muito interessante, ele me apoia em tudo, muito pelo contrário, acho que ele assim, ele me mais empurra. Ele falou, se você quiser. Aí ela vinha para distrital e eu vinha para federal. Aí eu falei, mas você acha que eu dou conta? Você acha que eu sei? Aí ele falou, não, a gente vai procurando. Aí à tarde ele já tinha chamado um amigo dele na política, que foi à tarde. Isso assim, aconteceu 8h, meio-dia, 3h da tarde, tinha uma pessoa lá em casa falando sobre isso. Aí eu falei assim, mas o senhor acha que eu sei ser deputada? E qual partido e tudo? E aí isso aconteceu. Eu quero até ver se eu tenho nos meus registros que dia que aconteceu isso, porque foi assim, um dia que aconteceu. Aí, busca partidária. Aí não, vamos só responder a sua pergunta. Tudo isso foi para responder a pergunta dos filhos. E aí tem uma situação que é o quê? Os meus filhos que vivenciaram essa mãe dona de casa, que são os mais velhos, né? Que é a Júlia, o Felipe e o Rafael, eles sentem muito. Muito mesmo. Eles têm a referência da mãe. E aí eles sentem, eles têm assim... Hoje eu percebo que eles têm assim um pouco de alegria quando a gente vai para algum lugar, eles falam assim, é sua mãe, né? Eles gostam disso. Mas eu percebo que se pudesse, eles não queriam que eu estivesse na política, eles queriam que eu estivesse em casa. Os mais novos, eles não têm a referência da mãe. Na referência da mãe dentro de casa. Para eles é a realidade. É a realidade. Então eles curtem. Meu filho sabe da minha musiquinha do jingle de 2018 até hoje, entendeu? Aí ele fala deputada das crianças. Então eles repetem essas coisas. Então eu acho que é isso. Mas eu espero de coração que eles possam reconhecer também essa minha ausência, que é para um pró maior. Legal. Como é o nome do seu filho que Deus recolheu? Arthur. Arthur. E aí depois veio o Luiz Arthur e o Heitor. Legal. Eu acredito muito que Deus traz cada um de nós para cá com um propósito, uma missão. Não importa se a pessoa vive muito ou vive pouco. Eu acredito na Bíblia, como você sabe. E a Bíblia diz que nós temos os nossos dias escritos e determinados por Deus. E eu acredito muito que o Arthur cumpriu o propósito dele. Nos 2 aninhos que passou aqui, eu acredito muito que ele cumpriu o propósito.
talvez o propósito dele fosse despertar a deputada das crianças, fosse despertar essa parlamentar aguerrida, trabalhadora que você é e que incentiva e motiva aos que estão ao seu redor, inclusive a mim. Então aproveito esse momento para te agradecer por ter se disposto. O Brasil precisa de pessoas que voluntariamente se doam pelo país, que não querem nada em troca, que querem trabalhar pelo bem do país, pelo bem das nossas cidades. Você é uma dessas. Eu estou feliz de ter encontrado você aqui na Câmara Distrital e de poder trabalhar junto contigo nessa missão de fazer de Brasília uma cidade melhor e do Brasil um país melhor. Eu agradeço e faço das suas palavras minhas palavras, porque eu sei também que é uma dedicação que você tem feito. E eu sei que de vez em quando você fala, nossa, estou precisando dar uma atenção para os meninos. Realmente é uma missão, né? É uma missão. É uma missão. É uma missão. Eu perguntei para a governadora, político trabalha? Trabalha. Alguns não trabalham, mas a maioria trabalha. A maioria trabalha. Você já foi empreendedora, que você falou? Sou empreendedora até hoje. É empreendedora até hoje. Tem alguma coisa a ver com brigadeiro, o início disso? Tem. Na realidade, eu lembrei esses dias que começou até antes disso o meu empreendedorismo. Eu fui num evento de teatro e eu lembrei que eu era criança, eu adorava teatro, e eu fazia um teatro eu morava na 314 Norte, no Bloco G, e tem umas escadas grandes, eu fazia ali, eu colocava uma ripa de vassoura e vendia lá o meu teatrinho de fantoche, essas coisas. Mas eu comecei a assim, realmente empreender com 10 ou 11 anos. Eu sempre estudei em escola pública, Tiago, aqui em Brasília. E aí tinha aquelas festas juninas, né? Então tinha aquela rainha da festa junina. Eu não me lembro direito como que era o negócio. Eu só sei que a sala toda ficava vendendo rifa. E que tinha que vender bolo e tal. E aí a minha mãe fez um brigadeiro. E eu comecei a gostar de fazer o brigadeiro, porque eu gosto de cozinhar. Aí eu adorei, comecei a fazer o brigadeiro e eu comecei a perceber que uma lata de leite condensado, que vamos colocar aí R$10, uma lata de leite condensado fazia 35 brigadeiros. Você fez as contas. Aí eu fiz as contas e falei, epa, não existia nem brigadeiro ou gourmet na época, né? Eu vou fazer 50 anos, eu tô falando isso de 40 anos atrás, de 39 anos atrás. Não existia isso, era brigadeiro mesmo. Início da década de 80. Isso, e aí eu comecei a ver que o negócio funcionava. Eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, que era o brigadeiro, aprendi a mexer lá, porque as pessoas ficam mexendo em volta, não, você tem que mexer no meio, saber desgrudar, não poder passar do ponto, eu entendi tudo isso. E eu comecei a perceber que aquilo dava dinheiro. Os filhos devem ser tudo gordinho. Não, pior que não, porque eu era uma mãe super chata. Agora que eu comecei a amenizar, eu não dava açúcar para meus filhos. Agora Faz eu comecei. Muito bem. Lá em casa não entra refrigerante. E também não sou muito de doce também, não. Mas eu comecei a ver de gostar de dinheiro. E bom que gosta de dinheiro. As pessoas não têm que ter medo de gostar de dinheiro, não. A gente não pode deixar o dinheiro dominar a gente. Mas a gente ter dinheiro, prosperidade, é uma coisa que todos nós precisamos. E aí eu comecei a aprender. E o meu pai, eu sou a segunda filha dos 4 filhos. Minha mãe sempre foi dona de casa. E uma família simples. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma história para falar assim, passei fome. Nada disso. Uma família de classe média. Média. Mas sempre tive a minha dignidade e tudo. Mas meu pai, por ser a primeira mulher, ele tinha um pouco a sensibilidade de roupa, de essas coisas. Então eu me lembro até hoje que com esse brigadeiro eu consegui comprar a minha primeira jaqueta jeans na CIA e um tênis branco All Star. Então isso tem um significado importante para mim. E o que eu também faço assim, esse trabalho, deputada, e eu sei que o senhor tem esse trabalho, é de a gente levar esse pensamento empreendedor para os nossos jovens. A gente, quando fala de empreendedorismo, as pessoas normalmente já pensam no grande empresário, né? E pior que é pequena minoria, né? Exatamente. É muito pequena. É pequena minoria. Eu acho que é até um pleonasmo que eu estou falando aqui, mas é a pequena da pequena. Minoria bem menor, né? Bem menor, vamos dizer assim. Então, a gente precisa realmente trazer esse empreendimento. Porque o que acontece? Nós que defendemos a liberdade. Se a gente fala assim, a gente mora num país democrático? Não. Eu também acho que não. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque a democracia, ela vem primeiro por 2 princípios. Um, pela informação. As pessoas não têm informação.
elas não têm educação, elas não têm acesso à educação. E a outra coisa que traz a liberdade é a autonomia financeira. Eu falo isso muito para os filhos. Eu falo, e eu ensino isso para eles. Vocês estão tendo que se sujeitar às regras daqui de casa, por quê? Porque quem paga sou eu. E o Estado é a mesma coisa. Então, procure não depender do Estado. Então, se o Estado paga as suas contas, quem ele domina a sua vida. Domina a tua vida. No dia 17 de março, Paulo... eu vi lá na porta. A gente vai lançar a nossa frente parlamentar em defesa do pagador de imposto e da liberdade econômica. Você está mais do que convidada para estar conosco. Muito grata. Eu acho que é um dia importante para Brasília e eu acho que passou da hora de vozes se levantarem em defesa do pagador de imposto, que é o cidadão, que é o empreendedor, que somos todos nós, e em defesa da liberdade econômica. O Brasil é um país que tem muito pouca liberdade econômica e por isso nós temos tanta dificuldade de prosperar como cidadãos. E chegou a hora de nós nos levantarmos e a CLDF tem feito esse trabalho, não é um trabalho só meu. A deputada Paula compõe a frente parlamentar, o deputado Eduardo Pedrosa compõe, outros deputados fazem parte dessa frente e existem vozes se levantando em favor dos empreendedores, dos direitos dos empreendedores e do direito de empreender, de prosperar. A gente quer tirar as amarras, quer diminuir burocracia estatal, quer diminuir tributação para que as pessoas possam prosperar. Dia 17 de março, às 15 horas, você está convidado. E você que está nos assistindo aí também está convidado para vir até a CLDF e participar desse momento. Paula, vou tocar num tema um pouco polêmico. 2018, Paula Belmonte é eleita deputada federal. Eu acompanhei seu mandato e sempre falei para todo mundo que dentre a bancada aqui do Distrito Federal, você era uma das deputadas que mais me representava. Você e, obviamente, a deputada Bia. Principalmente em relação às pautas vinculadas à economia. Eu ia perguntar como você se define, mas você já se definiu. Você falou, no começo de tudo eu nem sabia o que era direito. Mas hoje eu penso que você é uma conservadora liberal. Né? Pode falar. Não, é isso mesmo, assim, Não, mas pode falar. Agora, então, de 2018 até 2022, você fez um grande trabalho. Era notório que o seu trabalho era muito bom e havia um desejo seu de se candidatar ao governo do Distrito Federal. As coisas não funcionaram como você queria, como você esperava, e você acabou concorrendo ao cargo de deputada distrital, foi eleita e agora representa a população do DF aqui na CLDF. O que aconteceu? Como é que foi isso? Tem certeza? Pode falar, fale o que você quiser. Bom, primeira coisa, assim, eu vejo assim, eu contei essa história toda para vocês, né? Eu fui eleita rapidamente. Eu quero contar um pouco dessa escolha partidária. Eu sou uma pessoa que eu sou cristã e eu acredito assim, eu não acredito não, eu tenho convicção dentro do meu coração da existência de Deus. Tenho convicção. Até no momento mais difícil da minha vida, eu tenho convicção da existência de Deus. Isso é muito importante que as pessoas possam ter essa convicção dentro de si. Por quê? Porque quando a gente tem essa convicção, tudo acontece porque Deus quer. Ou Ele permite. Né? É lógico que a gente não pode culpar a culpa em Deus das coisas que às vezes a gente plantou, porque o plantio também é obrigatório, que eu acho isso uma coisa muito interessante. A colheita é obrigatória. O plantio é optativo, é mas a colheita é obrigatória. Então, nisso... aconteceram umas coisas, assim, para dizer, por quê? Porque, como eu disse, eu cheguei em janeiro de 2018, eu não era uma ativista, ninguém me conhecia no Instagram, no Facebook, absolutamente ninguém. Quem me conhecia... Em outubro venceu as eleições. Em outubro eu venci as eleições. Tinha estrutura? Tinha, mas muitos outros tinham estrutura, muito maior que a minha. Mas tinha algo que... Não estou me colocando aqui, eu até fico preocupada quando a gente fala isso, porque dizendo o seguinte... quando a gente fala até de missão, esses dias eu senti isso no meu coração. Não fica falando que é uma missão, não, porque missão parece que você está acima. Eu sou uma serva. Eu prefiro me colocar nesse lugar de serva. E eu estava ali, servindo aos meus princípios. E aí, essa escolha partidária é uma escolha que eu demorei muito tempo para fazer. Eu não senti... O governador, na época, o Hollenberg, foi a minha casa. Eu almocei com a primeira-ministra para chamar para eu participar. E eu não senti no meu coração, eu comecei a chorar mesmo. Olha, eu não sei se é isso que eu quero e tal. Até que um dia eu conheci o senador Regufe.
2 dias antes de acabar o período da escolha, e nessa história de nós acompanharmos, eu acompanhava o senador Regufe, e eu falava assim, um dia, se eu entrar na política, eu quero encontrar e conhecer o senador Regufe. Aí eu conheci ele, e aí eu pedi para ele uma orientação para qual partido. E ele me orientou, na época, PPS. O Felipe, meu marido, que é filho de militar, falou, nem que a vaca tussa, você vai pro PPS, esse S aí e tal, não sei o quê. E eu falei, eu vou. S de socialista. Eu vou. Aí eu fui lá no gabinete do senador e assinei minha filiação no PPS. Vou te falar, por que eu tô te trazendo isso, Thiago? À época, eu fui a 7ª mais votada. A 7ª mais votada. São 8 vagas. Sim. Mas nem sempre a mais votada entra. Mas pela configuração, se eu estivesse em outra coligação, eu não tinha sido eleita. Eu fui eleita. Tinha que ser naquele partido. Com o número de votos que você fez, você só se elegeria naquele partido. Naquele partido. Naquela coligação que antigamente tinha coligação. Hoje mudou, né? Agora é partidária, mas antigamente era coligação. Então eu sinto que assim, para que as coisas abram, tem que ter a presença dele, e quando aconteceu, tem que ter. Eu quero colocar isso por quê? Porque hoje eu estou como deputada distrital e eu tenho certeza que era o caminho. Era o caminho. Eu fiz uma campanha em 25 dias. Eu, como você disse, eu vinha para uma majoritária, de repente eu venho aqui para distrital. Isso trouxe um problema muito grande, porque eu tenho muitos amigos que eram candidatos, amigos mesmo, e que quando você se tornou concorrente, muitos não conseguiram entender. Até hoje eu estou ainda tendo que recuperar essa compreensão das pessoas, porque a gente trabalha com sonho. Claro. Né? Nós mesmos nos conhecemos antes da campanha e eu estava chamando você para ir para partido. Foi. E eu não imaginava que eu ia ser sua concorrente, né? É verdade. Então, assim... Inclusive falou, eu não vou ser distrital. Exatamente. Mas a conjuntura mudou e na política as coisas mudam rápido. E assim, eu vou dizer, para eu vir para deputado distrital, eu tive que fazer um acordo. Porque o senador daqui, que não me deixou vir, ele negou a legenda para tudo. Aí você vê a maldade da política. A maldade da política. E aqui, que você está me abrindo a coisa, eu vou falar. Posso falar? Fala. Então, as palavras são suas. Então a gente fez um trabalho realmente muito sério, né? Assim, eu tenho essa pauta da criança, mas o que eu tenho 3 grandes pilares no meu mandato, e que esses 3 pilares são os balizadores do mandato, e isso eu construí ao longo do período, que é o quê? Eu entrei na política pela criança e adolescente? Sim, entrei pela política pela criança e adolescente. Mas eu só consigo cuidar da criança e do adolescente se eu tiver um pai, uma mãe, um responsável empregado, com autonomia financeira. Então, perfeito. O empreendedorismo é a coluna vertebral do meu mandato. É a coluna vertebral para você ter a liberdade, para você ter dignidade, para você ter tudo. E a fiscalização, porque nós não podemos aceitar, e aí eu quero assim falar como brasileira, né? A gente não pode aceitar esse jeitinho brasileiro de que, aquele é ladrão, mas se eu pegar esse copo aqui que está disponível e levar para minha casa, não tem problema. Não! Claro que tem. Esse copo aqui, ele pode ser de cristal ou de vidro. Não é meu, não é meu. Entendeu? Não é meu. E essa questão da fiscalização, não que a gente queira ir à caça dos bruxos, mas a gente tem que começar a ensinar que esse aqui tem que ser o nosso patrão cultural. A honestidade não é um atributo, eu tenho que falar que eu sou honesta, é uma obrigação. Então é um tripé, né? É um família, tripé. Empreendedorismo e fiscalização. Exatamente. Eu conheço um deputado distrital que se elegeu com as mesmas pautas. É mesmo? Thiago Manzoni. Vou falar que ele plagiou, viu? Porque tem lá no meu gabinete, lá do Federal, 3 pavos, mas eu fico feliz porque a gente está unido então nisso. E essas pautas congregam muitas pessoas. Eu acredito que em muito pouco tempo nós teremos a maioria dos parlamentares, não só aqui, mas também na Câmara Federal, defendendo a família, o empreendedorismo e fazendo fiscalização, que são pautas essenciais. E aí, Thiago, você está trazendo aqui a sua blusa chamada família, né? Família é o começo, meio e fim. Isso. Eu vou dizer assim, para ti, isso aí, as pessoas estão perdendo o valor da família. Eu não estou entrando aqui no mérito de como a família deve ser concebida, mas a família é algo muito importante na nossa sociedade. Uma família fortalecida, a nossa sociedade está fortalecida. Ontem nós tivemos uma reunião até com a Shayla, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, né, que você conhece, que é sua cunhada,
uma pessoa que eu descobri aí, sem saber que era sua cunhada, maravilhoso nas penitenciárias, e essa pauta, inclusive, era uma pauta muito distante da minha pessoa, até um pouco assim, distante, mas quando eu vi ali, e eu vou dizer mais, as mulheres, não é feminismo, não é nada disso, nós mulheres temos a honra e a glória de termos a oportunidade de fazer o milagre de Deus. Gerar vida. Isso para mim é muita honra. Eu me sinto honrada. E nesse sentido, eu vejo que nós precisamos fortalecer nós mulheres, porque nós mulheres somos os pilares de sustentação da família, da sociedade. Então não é um modismo a gente valorizar a mulher. Não é valorizar no sentido de competir com o homem, porque não é esse o meu objetivo. Mas é valorizar no sentido de mostrar para a mulher que ela é tão importante na sociedade. Colocar essa mulher... mudando um pouco até de assunto, assim, a gente vê muitas das vezes uma música colocando uma mulher num lugar de baixo, sexualmente... o corpo é meu, o corpo é teu, mas poxa... Não precisa se degradar por isso. Sabe? Esses dias eu vi umas meninas de um colégio cristão aqui, até compartilhei com o meu coisa, mas eu acho que eu tô ficando muito careta, fazendo umas cenas, menina de 13, 14 anos, e colégio cristão, colégio que eu sonhava um dia estudar. Eu nunca estudei em colégio particular, mas eu sonhava que minhas amigas estudavam. E, de repente, menino fazendo cena, como se brincando com sexo oral, 13, 14 anos. Pra que isso? Pra quê? Então, que as pessoas que estejam nos escutando, e nós, mulheres que estejam nos escutando, cuide das suas filhas. Porque é importante essa preservação. Ninguém está dizendo aqui, não tenha relação sexual, nada disso. Apesar de eu ensinar meus filhos terem relação sexual quando eles forem mais velhos, com responsabilidade, mas cada um sabe. Mas que a gente não sexualize a nossa juventude, as nossas crianças. Né? Com certeza. Isso tem tudo a ver com a família. Tem Nem sei qual é a pergunta que você me... Que legal, cara, que legal. Eu vejo esperança para Brasília e para a sociedade do Brasil quando eu escuto essas coisas. Ô Paulo, eu preciso caminhar para o final, infelizmente. 2026 está logo ali. A Paula quer ser governadora? Não, eu tenho, assim, ultimamente eu tenho, assim, depois de tudo isso, você me fez a pergunta em relação a por que eu não vim, né? Então, assim, a gente tinha um grupo político que a gente vinha, assim, para a majoritária, estava junto com o senador Regufe, importante registrar isso. O senador Regufe, ele estava ali, se ele ia ser governador, se eu ia ser vice dele, ou se ele ia decidir ser senador, mas estávamos abertos. Acabou que nenhum dos dois veio. E a política foi tão ruim que tinha um senador, tem um senador, e vou dizer ainda mais, meu marido é suplente do primeiro suplente do senador Exalci, e que ele colocou na cabeça que ele ia ser, mesmo sozinho, né? Nós tínhamos 6 partidos juntos ali para que a gente pudesse fazer um governador. Um dia antes desse período eleitoral, eu levei todos os 6 presidentes de partidos na minha casa. Nós fizemos uma grande reunião, levamos ele lá e falamos, estamos todos juntos. Vamos entrar numa majoritária? Ele simplesmente levantou e falou, eu sou. E foi sozinho e ficou em 6º lugar. Mostrou que a política não se faz sozinho. Né? Mas também vejo que ele foi instrumento de acontecer o que tinha que acontecer. Foi sofrido? Foi sofrido. Mas me trouxe a oportunidade de vir aqui para Brasília. E hoje, deputado, amigo, pai, Thiago, eu sou uma pessoa assim, que eu tô aqui 100% contigo. Né? Se você quiser embalar aqui pra gente conversar mais tempo, eu vou ficar 100% contigo. Então hoje eu tô 100% focada em ser deputada distrital. Focada de fazer um bom trabalho. Quando ele vier, você pensa nele. Com certeza. Eu acho que isso tudo será um caminho que vai aparecer e, como eu digo, Deus abrirá as portas do que tiver que ser. E se ele abrir a porta, você passa. Se ele não abrir também, não adianta querer passar. Porque... Com certeza. O que a gente precisa fazer, e aí eu também aproveito e dou um conselho para todos os empreendedores e todas as pessoas, e que a gente fala muito da proatividade, né? Porque muitas vezes eu não consigo um emprego, não consigo manter o meu emprego. Isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente vai ensinando coisas tão básicas, Thiago. A proatividade é o quê? É você ter a oportunidade de estar num trabalho, estar fazendo alguma coisa e procurar fazer o seu melhor. Então eu quero, e eu sei que você tem esse compromisso também. Manter o padrão de excelência sempre. Fazer o meu melhor. Se eu me coloquei à disposição aqui, eu quero fazer o meu melhor. Então, isso.
É isso que vocês podem esperar de mim. Isso vale para vocês em qualquer área da vida. A competição nem sempre é com os outros, é com a gente mesmo. É você mesmo. Melhorando quem você é o tempo inteiro. Vamos fazer um bate-bola? Eu falo uma coisa e você responde de bate-pronto? Vamos. A família. Tudo. Um sonho. De todas as nossas crianças terem oportunidade. Deus. Gratidão. O melhor lugar de Brasília. Minha casa. A governadora respondeu a mesma coisa. Uma frase. Que Deus nos abençoe. Seu legado. Tá tão longe ainda para falar de legado, né? Mas eu espero que os meus filhos sejam pessoas do bem. Um conselho. Viva o dia com muita responsabilidade e sempre ligado a Deus. Pessoal, que Deus nos abençoe, como disse a deputada Paula. Nós estamos chegando ao final do nosso 4º episódio de A Direita em Todas as Direções. Paula, foi uma honra receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, de coração. Te convidarei mais vezes. E você também está convidado. Eu ainda não tenho, não. A gente está programando. A gente está montando aí um estúdio, mas já está na lista lá. Conta comigo, eu estarei lá também. Um abraço para você que nos assiste. A gente se vê daqui a pouco. Valeu!